Fala galera rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rubro News FC, o canal que não para de entregar as bombas mais quentes sobre o nosso Mengão. Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai abalar os alicerces do futebol brasileiro. O Flamengo demonstra interesse na contratação de Marcos Antônio, do São Paulo, e quer envolver o meia na negociação de Alan, que está na mira do tricolor. Isso é uma bomba que acabou de cair no mundo do futebol, prometendo uma troca que pode redefinir o meio-campo rubro-negro. E você tem que ficar até o final desse vídeo, porque eu vou revelar um segredo impressionante sobre essa negociação que pode virar tudo de cabeça para baixo. Não desliga agora, porque isso aqui é daqueles fatos que deixam a nação ansiosa pelo que vem pela frente. Antes de entrarmos nos detalhes dessa trama que está deixando os bastidores em ebulição, eu preciso do engajamento de vocês para fazer esse canal voar ainda mais alto. Se você é um verdadeiro torcedor do Mengão, daqueles que sangra rubro-negro, que vibra com cada passe preciso e que defende o clube em qualquer debate, então clica agora no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as atualizações em primeira mão. Sério, galera, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do clube, das negociações secretas aos lances que decidem títulos, você tem que se inscrever, curtir esse vídeo e deixar nos comentários de qual lugar você está assistindo. Se é do Rio de Janeiro fervendo, de um boteco em Belo Horizonte, de uma praia no Nordeste ou até de fora do Brasil, onde a paixão pelo Flamengo não tem fronteiras. Vamos mostrar que a torcida rubro-negra é a maior do mundo e interagir como uma família unida. Agora, vamos direto ao ponto porque essa história está pegando fogo e merece toda a nossa atenção. Imaginem o drama que se desenrola nos corredores do Ninho do Urubu e do Morumbi nesse início de 2026, galera. O Flamengo, que acabou de coroar uma temporada épica com o bicampeonato da Libertadores e o título do Brasileirão, demonstra interesse concreto na contratação de Marcos Antônio, o meia de 25 anos que se destacou no São Paulo após ser emprestado pela Lazio e comprado definitivamente pelo tricolor por 4,2 milhões de euros, cerca de 26,3 milhões de reais, garantindo 100% dos direitos econômicos, com a equipe italiana retendo 20% em lucros futuros. A ideia da diretoria rubro-negra é envolver o meia na negociação de Alan, o volante que está na mira do tricolor para um empréstimo, mas os termos iniciais não agradaram o Mengão, levando a uma sondagem ousada onde o Flamengo oferece a cessão de Alan mais uma compensação financeira em troca de Marcos Antônio. A princípio, o São Paulo recusou a investida, mas isso não para por aí. A negociação está estagnada porque o tricolor não quer envolver o meia no negócio e só aceitaria conversar por uma proposta financeira considerável, enquanto o Flamengo entende que liberar Alan sem nada em troca seria um erro, especialmente com o Saúl fora por alguns meses devido a uma cirurgia no calcanhar esquerdo que o tirará dos gramados. Alan, com contrato até dezembro de 2027, está na lista de negociáveis do Mengão, mas o clube quer uma compensação justa para reforçar o meio-campo e manter o equilíbrio do elenco que dominou 2025 com uma posse de bola média de 58% no Brasileirão e apenas 24 gols sofridos na Libertadores, números que poderiam ser ameaçados sem opções de qualidade. Marcos Antônio, que bateu metas contratuais no São Paulo e se tornou peça-chave com sua visão de jogo, passes precisos e capacidade de recuperar bolas, média de 2,1 desarmes por jogo em 2025, surge como o reforço ideal para preencher essa lacuna, trazendo versatilidade para um setor que já conta com Pulgar e Gerson, mas precisa de profundidade para aguentar o calendário de 2026 com o Mundial de Clubes e Supercopa, onde Saúl ficou fora por 6 jogos por lesão. Essa sondagem, revelada primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande, não é um rumor vazio. É uma manobra tática que coloca dois gigantes do futebol brasileiro em uma negociação tensa, com o Flamengo pressionando por um meia que pode elevar o nível criativo do time e o São Paulo defendendo seu investimento recente em um jogador que bateu metas contratuais com atuações consistentes, incluindo um gol contra o Grêmio em novembro que selou uma vitória por 1-0 e mostrou sua ameaça ofensiva. Isso muda tudo no planejamento do Mengão para 2026, forçando a diretoria a equilibrar saídas como Alan com entradas de qualidade como Marcos, garantindo que o meio-campo permaneça uma fortaleza, mesmo com Saúl fora e posicionando o clube como protagonista no mercado interno, deixando rivais como Palmeiras e Corinthians observando preocupados com um Mengão ainda mais equilibrado.
A trajetória de Marcos Antônio é uma montanha-russa de talento e adaptação que o torna o alvo perfeito para o Flamengo nesse momento crítico, começando nas categorias de base do Guarani, onde despontou aos 16 anos com passes longos e visão periférica que o levaram ao Shakhtar Donetsk em 2018 por 3,5 milhões de euros, onde ele disputou 101 jogos com 5 gols e 7 assistências entre 2018 e 2022, brilhando na Champions League contra times como o Real Madrid, com interceptações cruciais e uma taxa de acerto de passes de 84%, que o fizeram titular absoluto sob Paulo Fonseca. A guerra na Ucrânia em 2022 interrompeu sua ascensão, levando a um empréstimo a Lazio por 500 mil euros com opção de compra de 8 milhões, onde somou 41 aparições com 1 gol e 1 assistência em 2 temporadas, adaptando-se ao futebol italiano com desarmes de 1,8 por jogo e contribuições em vitórias como a de 2-1 contra o Napoli em 2023, embora lesões no adutor o limitassem em alguns períodos. Em julho de 2025, o empréstimo ao São Paulo por 1 milhão de euros o trouxe de volta ao Brasil, onde ele explodiu com 28 jogos, 3 gols e 4 assistências, batendo metas que ativaram a compra obrigatória pela Lazio, tornando-o 100% do tricolor com uma cláusula de 20% para os italianos em lucros futuros. No São Paulo, Marcos se destacou com sua versatilidade como volante ou meia mais avançado, com 88% de passes completos e 1,5 chutes por partida que adicionaram ameaça ofensiva, como na assistência para Caleri no clássico contra o Palmeiras em outubro de 2025, onde driblou 2 marcadores antes de cruzar com precisão. Comparado a Alan, que tem sido sólido no Flamengo com 2,5 desarmes por jogo e contrato até 2027, mas está na lista de negociáveis devido à sobrecarga no meio-campo com Saúl fora por lesão no calcanhar, que o tirará por meses, deixando uma lacuna que Pulgar e Gerson sozinhos não podem preencher sem risco de fadiga em competições como a Supercopa contra o Palmeiras ou o Carioca contra o Vasco. A proposta de troca proposta por Alan por empréstimo mais compensação financeira é uma jogada de xadrez da diretoria rubro-negra, que vê no meia do São Paulo o substituto ideal para Saúl durante sua ausência, fortalecendo um setor que já tem Pulgar como âncora, mas precisa de opções para rodar num calendário com mais de 70 jogos em 2026, incluindo o Mundial expandido, onde a solidez no meio-campo é chave para neutralizar craques europeus. O impasse na negociação adiciona uma camada de tensão dramática que torna essa história irresistível, com o São Paulo recusando a primeira investida do Flamengo porque vê em Marcos Antônio uma peça fundamental para o seu projeto de 2026, após investir 4,2 milhões de euros para comprá-lo da Lazio e garantir 100% dos direitos econômicos, com a equipe italiana retendo apenas 20% em lucros de uma venda futura. Uma cláusula que incentiva o tricolor a valorizá-lo ainda mais. O Flamengo, por sua vez, não vê vantagem em liberar Alan, um volante de 28 anos, com 150 jogos pelo clube desde 2020, contribuindo com 4 gols e 6 assistências, mas sobrecarregado em 2025 com lesão de Saúl, que o tirará junto com Marray, uma lesão que vai tirá-lo por 4 meses, deixando uma lacuna que Pulgar e Gerson sozinhos não podem preencher sem risco de fadiga em competições como a Supercopa contra o Palmeiras ou o Carioca contra o Vasco. A proposta inicial do São Paulo por Alan em empréstimo não agradou o Mengão, levando a sondagem por Marcos como contrapartida mais compensação financeira, uma manobra que estagna as negociações, mas mantém as portas abertas para uma escalada com o Flamengo disposto a oferecer valores adicionais para convencer o tricolor, sabendo que Marcos, com sua experiência europeia no Shakhtar e na Lazio, traz uma taxa de interceptações de 1,6 por jogo e capacidade de ditar o ritmo com passes longos de 45 metros com 80% de acerto, algo que elevaria o nível rubro-negro em transições rápidas, como visto em jogos do São Paulo contra o Corinthians, onde ele recuperou bolas e iniciou contra-ataques letais. Essa recusa inicial do São Paulo não é definitiva, é um teste de forças entre 2 gigantes, com o Flamengo pressionando por um meia que pode ser o Coringa no esquema de Felipe Luiz, alternando entre contenção e criação para manter o domínio de posse que rendeu 62% na Libertadores 2025, e o São Paulo defendendo seu investimento recente em um jogador que bateu metas contratuais com atuações consistentes, incluindo um gol contra o Grêmio em novembro que selou uma vitória por 1-0 e
e mostrou sua ameaça ofensiva. Isso muda tudo no planejamento do Mengão para 2026, forçando a diretoria a equilibrar saídas como Alan com entradas de qualidade como Marcos, garantindo que o meio-campo permaneça uma fortaleza, mesmo com Saúl fora e posicionando o clube como protagonista no mercado interno, deixando rivais como Palmeiras e Corinthians observando preocupados com um Mengão ainda mais equilibrado. A partir de agora, novas mudanças virão no meio-campo rubro-negro se essa negociação avançar, com Marcos Antônio trazendo a experiência de 41 jogos pela Lazio, onde enfrentou craques como Immobile e contribuiu com desarmes em vitórias contra a Roma, adaptando-se ao rigor italiano que o moldou como um meia box-to-box, capaz de correr 11 km por jogo com intensidade alta, algo que o Flamengo precisa para rodar o elenco durante a ausência de Saúl e evitar o desgaste de Pulgar em partidas consecutivas, como as do Mundial contra o Real Madrid, onde a solidez no meio-campo é essencial para neutralizar Vinícius Júnior. Alan, por sua vez, com sua força física que vence 58% dos duelos terrestres e contrato até 2027, é negociável, mas valioso para o São Paulo, que busca um volante para ancorar seu meio-campo após uma temporada 2025, onde sofreu com instabilidades, e a recusa inicial pela troca pode evoluir para um acordo se o Flamengo adicionar mais compensação financeira, criando um negócio